aí galera, hoje eu vou falar da minha única leitura do mês passado, do mês de fevereiro, que é Steve Jobs, por Walter Isaacson, logo depois da vinheta. É difícil falar o quanto eu admiro essa figura, porque ele revolucionou tudo que a gente sabe a respeito de gadgets, tudo que a gente sabe a respeito de computadores, e muito do que a gente sabe sobre administração e marketing hoje em dia, até de design. Como toda biografia, ela é enorme, mas em nenhum momento ela me deu preguiça de começar a ler, porque a vida desse cara é impressionante, é muito interessante. Ela vai desde a infância de Jobs, a gente descobre que ele foi adotado, a gente descobre os problemas que os pais biológicos dele tinham para que ele tivesse sido entregue. Também os pais maravilhosos que receberam ele, educaram ele, colocaram ele na faculdade. Depois, por que ele largou a faculdade, como é que ele se juntou com o Woz para criar a Apple em primeiro lugar e montar o Apple I, o Apple II e depois todas as coisas que eles fizeram. Eu acabei descobrindo também muitas coisas que eu não fazia a menor ideia sobre o Steve Jobs, que são principalmente a respeito da personalidade dele. Ele tinha uma personalidade muito difícil. Era muito difícil lidar com ele porque ele tinha uma visão binária das coisas, como o próprio biógrafo diz. Ou uma coisa é maravilhosa, ou ela é a pior porcaria que já foi feita na face da Terra. Ou uma comida é a melhor coisa que ele já comeu na vida, ou é intragável, não dá pra comer, sabe? Ele prefere tomar um copo de água do que continuar comendo aquele negócio. Fora isso, a gente vê todo o envolvimento do Steve Jobs na Pixar, a gente vê o envolvimento dele, aliás, não o envolvimento dele, mas a criação da Nexus, quando ele foi expulso da Apple, e depois como ele fez para que a Apple adquirisse a Nexus, voltasse e fosse finalmente o presidente executivo. Assim, os grandes marcos da vida do Steve Jobs não são provavelmente novidade para ninguém, porque ele era uma pessoa muito pública, então tudo que ele fazia virava notícia, todos os produtos que ele lançava viravam notícia. Então, a maior parte das novidades que eu tive aqui foram realmente em relação à personalidade dele, em relação à família dele, em relação às coisas que ele passou quando ele estava fora da Apple e tudo mais. O biógrafo, Walter Isaacson, ele já foi editor executivo da Time, já foi presidente da CNN e o cara fez um trabalho extensivo sobre a vida de Steve Jobs. Aqui no final a gente tem um índice com todas as entrevistas que o cara fez. E assim, eles até diminuíram a fonte, porque era bizarro, assim, é muita entrevista. Ele conversou com o Steve Jobs várias vezes, aqui ele relata as conversas que os dois tiveram, as mensagens que o Steve Jobs mandava para ele, porque o Steve Jobs cooperou com essa biografia. Não é exatamente uma biografia autorizada da vida de Steve Jobs, não foi uma biografia encomendada, até porque tem muita coisa aqui que o Steve Jobs provavelmente não ia gostar nada de ler, mas teve muita participação do Jobs aqui sim. E da família dele, dos amigos, pessoas com quem ele trabalhou, do próprio Bill Gates, que sempre foi o rival do Steve Jobs. Aqui eles detalham muito sobre essa rivalidade entre os dois. O que é o sistema aberto, o que é o sistema fechado, qual seria melhor que o outro. E no final das contas a gente chega à conclusão de que todas as coisas podem funcionar, dependendo do seu objetivo, dependendo de quem está por trás de todas as coisas que estão acontecendo. Pessoalmente, achei essa biografia inspiradora. Acho que, até porque eu também sou um empresário, também comecei uma coisa nova, eu fiquei muito tocado por todas as coisas que o Steve Jobs falou, todos os anúncios que ele fez, todas as coisas que ele passou. Acho que isso mexeu demais comigo, eu me identifiquei com várias coisas, inclusive da personalidade dele, talvez mais do que eu gostaria. Mas isso aí, eu recomendo demais essa biografia. Eu acho que é uma vida impressionante a que o Steve Jobs levou e todo mundo deve ser capaz de tirar alguma coisa da história de vida dele, das coisas que ele passou, dos aprendizados que ele teve. E fora isso, como eu falei, a quantidade de entrevistas que o Walter Isaacson fez aqui demonstram que é um material bastante confiável. E eu agradeço a Companhia das Letras por ter trazido esse livro para o Brasil e feito um trabalho maravilhoso de edição e de tradução e tudo mais. O livro tem orelha, assim, tá vendo? Agora eu aviso, porque às vezes eu pego uns livros que você fala, esse livro deve ter orelha, mas às vezes não tem, tá? O livro tá meio acabadinho, mas é porque eu
vou falar pra vocês uma coisa, gente. Eu não sou a pessoa que cuida melhor dos livros assim, não, tá? Principalmente quando eu gosto de um livro, quando eu pego mesmo pra ler várias vezes e tudo mais, ele acaba ficando um pouquinho destruído. O fato de o livro estar destruído quer dizer que eu gostei dele, quer dizer que eu peguei ele várias vezes, que eu levei ele dentro da mochila, que eu viajei com ele, que eu fui pra tudo que é canto. E é um livro pesado, então vocês imaginam que pra eu ter levado ele dentro da mochila várias vezes é porque eu tava gostando mesmo. Mas é isso aí, a biografia de Steve Jobs vai levar 5 troninhos, tanto pelo trabalho maravilhoso do Walter Isaacson, como pela vida impressionante de Steve Jobs. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, favoritem esse vídeo, cliquem em se inscrever caso sejam novos por aqui, e não se esqueçam de visitar sempre o nosso site. Até a próxima!